tá bom? Uma das coisas que eu acho relevante para colocar aqui é que eu mesmo, Daniel, muitas e muitas vezes falei já de todos os ideários, de alguma forma, que não fossem ideários libertários, como ideários socialistas. Veja que, nesse sentido, eu estou utilizando uma acepção, que é uma acepção que o Hoppe usa e que outros libertários usam, que é a acepção de que chama o Estado de socialista. E aí é evidente que faz-se uma argumentação em torno disso, do porquê disso. E aí existem motivos para considerar isso, e é uma crítica, efetivamente. Existe uma diferença, e é muito séria nesse sentido, entre a crítica e a análise metodológica. Se você já afirma primeiro, e eu acho que nesse sentido é algo que eu, na hora de definir o liberalismo, eu não defino. Liberalismo é socialismo. Liberalismo é liberalismo, socialismo é socialismo. Na hora de fazer a crítica, é possível que você extrapole isso. Mas o problema fundamental aqui, a diferença fundamental entre as falas dos libertários em geral, que acusam aqueles que defendem o Estado de defender o socialismo, e a fala do Guilherme Freire, é porque o Guilherme Freire acredita estar fazendo um processo de definição. Acredita estar fazendo um processo explicativo, e não um processo crítico. Uhum. E eu acho que são dois horizontes. Só para deixar claro, porque muita gente vai falar, Miorim, você vive falando que esse pessoal estadista é socialista. Inclusive, sim, faço. O livro Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe, é para fazer essa argumentação. Existem motivos que fundamentam essa argumentação. Pode-se concordar, pode-se discordar. Mas não é o que está acontecendo aqui. Não é uma crítica no sentido mais explícito, por assim dizer. Pode falar. Sim, e outra coisa importante também de se dizer é que a ideologia como uma espécie de disputa de vocabulário, onde existe na luta política acusações, né? Isso é natural, isso é normal. Só que tu tem que, como você disse, se botar, tem que estar colocado no embate, na luta política, e não na sua posição de professor. Por isso que desde o começo estou falando, eu não estou aqui como alguém para defender o liberalismo. Não é que eu seja isenta, mas a questão é que é fazer um exercício reflexivo que consiga encontrar um núcleo duro, digamos assim, de cada uma dessas vertentes ideológicas. E mais do que isso, é importante também a gente considerar que tudo é comparável no estudo da história, das ideias, especialmente. Nós podemos comparar conservadorismo com socialismo. Inclusive, eu nem preciso fazer esse esforço, né? O Marx já fez esse esforço. Se vocês forem no Manifesto Comunista, o Marx está fazendo um esforço retórico para distinguir o socialismo alemão do socialismo conservador. Seria desonestidade da minha parte de dizer, olha só, como, na verdade, o conservadorismo e o socialismo são a mesma coisa. É uma falsa dicotomia entre esse conservadorismo do Guilherme Freire e o socialismo. Marx, por exemplo, na quinta página do Manifesto Comunista, ele fala contra aquilo que a família burguesa fez com a família. Que a família burguesa reduziu todas as relações a relações de dinheiro, que acabou e aniquilou com os laços sentimentais. Quem olha isso, fora da perspectiva do materialismo histórico, vai achar que o Marx, por exemplo, está fazendo a mesma crítica conservadora à família. Não é o caso. Porque eu não estou aqui disposta a usar as palavras como instrumento político, instrumentalizar a filosofia política para fins de luta ideológica. É óbvio que a gente não é isento, né? Não existe isenção, mas o que a gente pode fazer para ser o mais honesto possível é explicar como você chegou a tal conclusão. E eu acho que essa é uma das principais falhas desse tipo de argumentação, de dizer, liberalismo e socialismo são uma falsa dicotomia. Tentaram fazer você acreditar nisso, mas não é verdade. Esse tom também é um tom que me incomoda bastante. Eu vou dar play aqui, mas você tinha alguma coisa para falar? Porque eu acho que eu te interrompi sem querer. Não, passou. Desculpa. E também aquela coisa, né? Que nem a pessoa de esquerda fala, conservadorismo e fascismo é a mesma coisa.
Mais ou menos a mesma linha a gente dizer uma coisa dessa. Fascismo e conservador. Todo conservador, na verdade, é um fascista. Isso só serve na retórica política. Você chegou a dar uma olhada no canal do João Hegel? Não, graças a Deus. Eu não assisto. Não, que isso. O Hegel é legal, eu te mandei lá. Ele é mestre em ciências políticas, sobre fascismo. Tudo bem, mas é que eu não assisto YouTube. Vocês sabem que eu não... Você vá com o Hegel. O Hegel tem um canal dele só para isso. A dedicação, ele se dedica ao único assunto, fascismo. Da deriva dele. Viu? Isso, que eu lhe mandei lá, a deriva. Isso mesmo. Ele trata muito essa questão de como muitas vezes esse pessoal, a Marcia Tiburi, esse pessoal de esquerda em geral utiliza essa argumentação. E já antecipando aqui, ó, a Marcia Tiburi, esse pessoal de esquerda, eles utilizam o fator supostamente psicológico. E só que qual é o problema do fator psicológico? Em geral, se a metodologia não for muito bem amarrada, ele é empiricamente não verificável. Acaba se transformando facilmente em uma acusação. E ele vai, inclusive, começar falando de fatores psicológicos, de como a Guerra Fria meio que criou psicologicamente um entendimento de que liberalismo e socialismo estariam em antagonismo.